guys, what's up? Aqui no canal que é o Meu Mundo, você vai ficar por dentro de temas como voluntariado, teatro, música e, é claro, dicas de inglês. E nesse clima gostoso da Páscoa, o tema de hoje não poderia ser diferente. Então roda a vinheta e você vai conferir o Top 10 de curiosidades britânicas e brasileiras sobre a Páscoa. Ah, e se eu esqueci de alguma curiosidade, coloca aqui nos comentários. Number 10. Você sabia que na Inglaterra os ovos não vêm embrulhados em pacotes chiques como no Brasil? Sim, yes. Eles geralmente vêm dentro de caixas, de copos, canecas ou aquelas caixinhas bem pequenininhas, todas decoradas. Number 9. In Brazil, people follow a tradition of watching religious film in this time of year, like The Passion or something to do about the crucifixion of Christ. And in Curitiba and in many other cities, at the town squares, several drama performances take place remembering this moment. And in England, this also happens. Yeah, some drama performances happen, and some of those performances take place in the churches. And they also watch religious films and everything to get into this Easter mood. Number 8. Na Inglaterra, eles têm o costume de começar a Sexta-feira Santa com o café da manhã super special, com os pãezinhos recheados que se chamam hot cross buns, e algumas especiarias, como canela, uva passas ou às vezes gotas de chocolate, decorado com a marca de uma cruz no meio, representando a crucificação de Jesus. E ele é servido com manteiga e, claro, acompanhado de uma xícara de chá. 5 o'clock tea. E quem ainda não viu o vídeo do chá com a rainha, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e assiste lá. Number 7. Essa curiosidade que eu vou contar agora pra vocês é muito do que eu vivi na Inglaterra. No Brasil, a maioria das pessoas são católicas e não comem carne na sexta-feira, né? O tradicional é isso. Fica aquela fila no mercado querendo comprar salmão. Lá no Reino Unido, é um país onde tem mais protestantes. Então eles não ligam de comer carne ou não, eles não se ligam muito nisso. Então eles não frequentam tanto a igreja na Sexta-feira Santa como aqui no Brasil, né? Embora eles sejam religiosos, na Inglaterra, a maior parte das pessoas, elas não são ligadas nessa questão de tradição. Então, segundo uma pesquisa feita pelo jornal diário nacional britânico The Guardian, os números de pessoas sem religião superam os cristãos na Inglaterra e no país de Gales. Number 6. Na Páscoa inglesa, o feriado começa com a Sexta-feira Santa, mas não termina no domingo, como no Brasil. O feriado ele vai até a segunda, Easter Monday, vai até segunda-feira, que se chama Easter Monday. No calendário do ano letivo das escolas, a gente tem 2 semanas de feriado, e é o chamado Half Term. E esse ano de 2018, esse feriado vai ser entre os dias 30 de março a 15 de abril. Ele é o feriado mais longo da Inglaterra, e isso acontece por 2 motivos. Um pela Páscoa, e o outro é porque a gente comemora o início da primavera. E vamos combinar, né, gente? Lá a gente não tem um feriadinho a cada pouco, que nem aqui no Brasil. E as crianças acabam passando muito mais tempo nas escolas e dentro da sala de aula. E Teacher Lê, o que vocês fazem nesse período? É muito comum ver as pessoas aproveitando as atrações da época de Páscoa. A gente tem o costume de ir para as praças, para os parques e de aproveitar mesmo a Páscoa e as atrações. Então a gente se anima muito com a chegada da primavera. Number 5. The Brazilian Easter is insane for both of the trade as for the people. In Brazil, the majority of people prefer to stay home with their family and friends because it's usually a month which the weather begins to get cool. As I was saying, it's a real craziness. The stores, they get crowded and the Easter eggs advertisements is everywhere you look. As a matter of fact, there are some chocolate brands that hire people called sales promoter, who are people that represent the brand and they advertise the product in the supermarket. In England, all of this advertising is very peaceful and light, you know, soft. The supermarkets, they can get crowded, but it's not the explosion as it is in Brazil. Number 4.
In Brazil, I see that in this time, people have the tradition to make the Easter eggs at home, to sell them. And I have a friend that works a lot in this time of the year. In England, I don't see much of this. It doesn't exist many homemade Easter eggs, and almost nobody makes them. Of course, in the big and delicious bakeries of the street of my beloved United Kingdom, everything is very well decorated, and the bakeries are full of those delicious delights. But in the regional cities, the reality is a bit different. And number 3. E essa curiosidade é de dar água na boca. Na Inglaterra, a gente tem o costume de ver no mercado, e a gente compra também no mercado, muitos ovos que são muito parecidos com os ovos de galinha, mas são de chocolate. Então eles imitam aquele ovo de galinha, só que é de chocolate, é muito interessante. Então, por fora ele tem aquele chocolate preto, mas por dentro é como se ele estivesse imitando a gema e a clara, de doce mesmo. Né? Tem pessoas que acham muito doce, tem pessoas que não curtem, acham aquilo muito doce, mas eu particularmente eu amo esse chocolate e me lembra muito a minha infância esses chocolates, então eu amo eles de paixão. E eu trouxe aqui para vocês hoje um exemplo de um para mostrar para vocês. Tadam! Tadam! And curiosity number 2. In Brazil, people get many Easter eggs and chocolate. In the supermarket, they buy to gift friends, family, relatives, clients, and acquaintances. And they feel guilty when they leave someone behind. In England, the process is simpler, light, and cheaper. Yeah? In spite of they get insane about the Easter eggs, it's very rare for you to get a small piece of chocolate from someone, and the tradition is you give cards to your loves and special people, like as it is in Christmas. And I will show you a card which I got when I was coming back to Brazil on a holiday trip. Yeah? And it was this one. And curiosity number 1. E a última curiosidade, e a mais importante, é o que todo mundo me pergunta. E as patinhas, Teacher Lê? No domingo de Páscoa, o coelho também deixa sua marca de pegadas de coelho pra gente achar os ovos? Então, lá na Inglaterra, eles não são tão ligados a essa história de coelhinho da Páscoa. A tradição existe, mas eles não se ligam muito em fazer cestinhas todas decoradas, e eles não piram tanto assim só no coelho como no Brasil. Eles preferem decorar as casas com ovos de verdade, de galinha mesmo, só que eles pintam por fora. É uma tradição que foi trazida mais pelos alemães do que pelos ingleses. E a caça aos ovos ainda é muito forte, gente. Eu fazia isso na Inglaterra, meus sobrinhos fazem, mas ao invés da caça aos ovos serem feitas em casa, elas são feitas nas ruas, nos parques. O pessoal se inspira muito. Ah, e tem pistas de como chegar, e não somente de pegadas. E além do coelhinho da Páscoa, a gente pira também no pintinho da Páscoa, porque vem a ideia de que esse ovo seria um ovo de galinha. Então eles também piram na ideia do pintinho da Páscoa, assim como o coelhinho da Páscoa. E aí, pessoal, gostaram das curiosidades? Eu listei aqui as principais, mas se faltou alguma da Inglaterra ou do Brasil, deixa aqui nos comentários. E para Teacher Lê, o Tiburcio e o Digão ficarem bem felizes, me siga no Instagram, no Facebook e, é claro, aqui no YouTube. E se inscreve no meu canal e ative o sininho.